Então vamos começar, Cris. Vamos começar dizendo um pouquinho, acho que começando lá desde o início, como começamos a nadar. A família Michelena chegou em Curitiba em 1980, então tenho que voltar um pouquinho no tempo, dizer um pouquinho por que a família, na verdade, nadava. Bem dizendo, é culpa da dona Magda. Primeiro, não é que a família Michelena nadava, deixa eu corrigir isso, porque a família Rosito nadava. A família da minha mãe era toda de nadadores, o meu tio era campeão estadual, e a minha mãe foi recordista sul-americana por anos e anos a fio. Eu lembro que acho que, se não me engano, 18 anos durou o recorde da minha mãe. Então já éramos família de nadadores. Então, naturalmente, a minha mãe nos colocou para nadar. Eu lembro que a primeira tentativa não foi muito sucesso, não. Eu lembro eu e o Felipe ter sido jogados numa piscina para criança, assim, aquelas aulinhas de criança com brinquedinhos e com coisa. E só sei que nós fugimos dali, acho que foi a decepção maior da minha mãe. A gente só foi voltar a nadar depois de um tempo, no Grêmio Náutico União. Isso também foi no Grêmio Náutico União que a gente começou a nadar. E relativamente cedo, em 1980, como eu disse, nós fomos de Porto Alegre transferidos meu pai, na verdade, naquela época tinha um boom da cidade industrial, eu acho, então tinha muita oportunidade em Curitiba, então meu pai se mudou com toda a familiagem para Curitiba. Eu acho que primeiramente meu pai bateu na porta de alguns clubes tentando ver alguma coisa que seja relativamente um bom custo-benefício ali para nos dar um espaço bacana para nadar, e acabamos no Golfinho. Eu lembro que o curitibano era uma fortuna tipo, para entrar, negócio de joia, e o Golfinho era um clube relativamente pequeno, praticamente familiar, com uma infraestrutura meu Deus do céu, para aquela época, espetacular. Então foi uma decisão meio que óbvia na realidade. Então foi por isso que a gente iniciou a nossa vida junto com o Clube do Golfinho. Bom, uma coisa interessante na minha carreira junto com o Golfinho é que, meu Deus do céu, nós estamos em 2017. Eu saí do Clube do Golfinho em 1980 acho que foi 87, se não me engano, acho que sim. Então foi relativamente curta dentro da minha vida de nadador. Mas uma coisa que não tem como esquecer, que eu acho que é talvez a melhor lembrança das conquistas dentro do Clube do Golfinho, foi a competição no Grêmio Náutico União, a competição em Porto Alegre, que na verdade foi onde eu tinha aprendido a nadar, em 1986. Eu era juvenil A na época, e eu estava numa fase espetacular. Eu lembro que eu detonei praticamente todas as provas. De forma especial, eu lembro dos 200 livres que eu ganhei com o tempo, se não me engano, melhor até do que o Juvenil B, que o Maga ganhou. Até acho que no Epícoros a gente teve um blog sobre isso, e eu falei bastante sobre a prova dos 200 livres, que eu fiz 1,55, se não me engano. Foi um recorde que também caiu há pouco tempo. E o Clube do Golfinho simplesmente detonou naquela competição. Aquela competição foi o ápice do Clube do Golfinho. Agora eu não lembro exatamente se a gente... acho que nós não ganhamos, porque éramos pequenos ainda, de certa forma, mas nós fomos um fenômeno, porque não só o Golfinho, mas o Paraná como um todo. Eu acho que aquilo foi o ápice em termos de conquistas do clube. Até porque logo depois eu também tinha saído, fui para o Rio de Janeiro. Mas eu acho que o grande benefício, a grande conquista do Clube do Golfinho na época foi a unidade do clube, o espírito familiar, né, que é justificado até por essa iniciativa da Cris, tá juntando toda essa memorabilia. Infelizmente eu estou tanto tempo fora, tirando o fato que em 87 eu saí, mas eu ainda estava no Brasil. Mas recentemente, na vida adulta, eu tô, meu Deus do céu, vai fazer 12 anos que eu tô morando em Londres, e eu tô bastante desvinculado com todo mundo. Eu tô com os contatos relativamente fracos, tirando um ou outro que às vezes aparece por aqui, eu consigo sair para tomar um chopp com eles. Mas acho que a grande conquista do Clube do Golfinho foi
essa intensa interação familiar, e eu acho que a mensagem que não era só dinheiro não fazia tudo, os grandes clubes, na verdade, o que precisava, na verdade, era talento e dedicação, principalmente dos pais, para fazer alguma coisa acontecer. Uma das coisas que a Cris colocou assim como um guia para falar, eu achei interessante, né? Os amigos mais próximos. Engraçado isso, porque claro que sempre tiveram algumas pessoas mais próximas. Eu acho que a minha família era bastante próxima dos Storellis. Eu lembro de ter uma simpatia e uma amizade bastante forte com os De Poli também. Acho que eram as duas famílias que a gente se integrava mais. Mas isso não é de forma alguma restrito à amizade que nós tínhamos com todo mundo lá. Meu Deus do céu, o Fafá e o Ode, eu lembro muito bem, tínhamos uma amizade bastante forte. O Tufo, Flávio Gomel, nossa, o tio Gomel, que saudade que dá também do tio Gomel. Meu Deus do céu, são muitos os campos, o conjunto inteiro era muito impressionante. E uma coisa que eu lembro bastante de como era forte a interação e a amizade de todo mundo, eu lembro muito mais da Maratona 24 Horas, que era todo mundo imbuído, as famílias imbuídas, as famílias fazendo, as mães fazendo sopinhas e o pessoal tudo dormindo nos cantos, e simplesmente uma coisa que eu acho que não existia igual na época. Então não tem como não dizer que as famílias Storelli e os De Poli eram tipo mais juntos, até porque os pais eram bastante juntos, mas a unidade era todo mundo era uma grande conglomerado de amigos. Outra coisa para lembrar muito da amizade, da cooperação, eram as gincanas, que, se não me engano, até hoje eu espalho por alguns amigos e até colegas de trabalho, que, se não me engano, o Pio colocou no YouTube um desfile dos anos 50 e algumas cenas dos próximos capítulos do teatrinho do azul, vermelho, da gincana do clube. Foi muito bacana. Acho que como em toda grande família também há grandes problemas. Eu acho que a dificuldade do Clube do Golfinho desde sempre foi talvez o fato de ser uma grande família, o fato de ser sustentado, bem dizendo, pelos pais. Então eu pelo menos nunca fui muito ciente do que acontecia por trás dos panos, mas com certeza haviam bastante dificuldades em termos de pagamento, em termos de manter aquilo tocando. E também acho que quando toda grande família acaba tendo divergências, né? Eu acho que o clube começou a perder um pouco do foco. Eu ponho até um pouco minha mão para cima, e como algumas pessoas começaram a sair, eu acho que infelizmente começou a perder um pouco do brilho e começou a perder um pouco do interesse, talvez externo. Eu acho que isso não ajudou muito o futuro do clube. Mas voltando na época que eu estava lá, e naquela época, acho que as dificuldades no fundo eram mais em manter a estabilidade do clube pro próprio futuro do clube. Mas não, engraçado, eu não consigo, eu estou tentando racionalizar as dificuldades reais que eu, como um nadador, como um usuário daquilo, tinha. Na verdade não existiam muitas, aquilo lá era tudo para a pessoa que não estava envolvida nas dificuldades, sejam as financeiras, as coisas, é meio difícil. Foi o que na verdade veio à tona, digamos assim, para mim, como eu já estava longe há muito tempo. Você começava a escutar dos fatos que o Golfinho acabou sendo vendido para o Juventus e etc e tal, mas nisso eu já estava vendendo, parado de nadar, estava na minha vida profissional, até um dia que eu estava visitando, acho que foi em 2000 não sei, lá para 2007, 2008, alguma coisa assim, que eu passei pelo clube de saudosismo, passei pelo clube e vi ele todo em ruínas, e foi uma coisa bastante comentada recentemente. Então é só a dor de ver tudo aquilo não tendo tido a continuidade que nós gostaríamos de ter visto. Uma das coisas que você está colocando aqui como
pergunta é se existia alguma música de lembrança. Não tem como... Talvez várias pessoas saibam dessa história, mas eu acho quase que impressionante. Na época, isso foi desde a época, 1996, 97, tinha uma música que era muito especial pra mim, que era a Bad do U2. Eu escutava bastante, eu gostava muito de escutar, me preparando para competições, dava uma energia legal na época. Era ou isso ou Iron Maiden, mas na verdade Iron Maiden era mais para velocidade e eu era mais fundista, então eu ficava mais no U2, escutando o Bad, aquela música do U2. Mas o irônico dessa música, que se torna muito especial, eu diria, foi que quando eu fui pro Pan-Americano, como eu comentei anteriormente, classifiquei, já foi uma surpresa e tal. Chegando no estádio para nadar a final, parece até brincadeira falar isso, porque tem gente que não acredita, mas é pura verdade. Eu tô com meu microfoninho no meu Walkman na época, não era iPod, né? Na iPad, era Walkman da Sony. A gente comprava aqueles menorzinhos, né? Quanto menor era possível. Eu acho que eu tinha um que era praticamente o tamanho da fita, e aquilo era maravilhoso. Mas tô lá eu escutando Bad do U2. Chego perto da borda para tirar a roupa para começar o aquecimento. Tiro o headphone e a música está tocando no estádio. Acredite se quiser. Eu me arrepio de lembrar, só de lembrar hoje. Mas aquilo, eu acho que teve alguma coisa a ver com a minha performance naquele dia, porque foi uma coisa, eu fiquei praticamente pasmo por alguns minutos só escutando a música, olhando para a piscina. Foi um momento bastante especial. O mais especial ainda foi logo depois daquilo, quando eu ganhei a medalha. Mas a Bad do U2 teve um momento especial nesse evento. Uma das coisas que você está perguntando, pessoas especiais, bom, teve tantas. Na verdade, a gente falou do Clube do Golfinho, todos os familiares, de todo aquele grupo, mas eu sei que isso pode ser meio controverso, porque teve várias pessoas que tiveram influência na nossa vida. Muitas delas foram muito boas, muitas delas foram muito controversas, como eu disse. Mas eu não posso negar que tiveram algumas pessoas, por mais que muitas pessoas não gostem, foram especiais em algum outro momento da minha vida. Primeiro, meus pais, né? É óbvio, desde como eu te falou, chegando em Curitiba, achando um lugar para nadar, mesmo em dificuldade, sempre dando suporte, sempre dando um jeito das coisas acontecer. Eu lembro do meu pai fazendo sacrifícios para levar toda a família, por exemplo, para Barcelona. Para fazer com que aquele momento fosse uma curtição para toda a família. Então isso é impagável, eu diria, né? Eu sempre fui muito feliz de poder não só compartilhar o meu sucesso com a família, mas de saber que a minha família vivia o meu sucesso como deles. Não que eles não tivessem o sucesso deles individualmente, mas eu acho que os meus irmãos, o Felipe, a coisa era tão forte, principalmente o Felipe, nós éramos tudo a nossa história na natação fez com que nosso vínculo como irmãos fosse potencializado. Inclusive a aparência nossa, eu lembro, uma curiosidade, parando um pouquinho, uma curiosidade, não muito tempo atrás eu estava de óculos, que eu tinha recém começado a usar óculos, e eu liguei pro meu irmão para falar no Skype, como eu tô falando nessa câmera aqui, e eu achei que era um espelho, para ser bem sincero, porque nós estávamos carecando tudo igual. Bom, mas outras pessoas fora a família e fora isso, que na verdade não tem como mencionar e pode ser um pouco controverso, Reinaldo Dias, que foi um técnico que na verdade puxou o início da minha carreira de uma forma fenomenal. Não foi o melhor técnico que eu tive. Teve o Steve, que foi um técnico que eu tive inicialmente nos Estados Unidos antes de ter meu pronome, que também foi uma pessoa muito especial. Leonardo Del Vescovo, que é uma pessoa bastante controversa, mas eu tenho um respeito fortíssimo pelo Leonardo. Eu gosto bastante dele, por mais que eu sei que é uma pessoa bastante controversa. Mas, acima de tudo,
Isso é fora golfinho. Eu acho que dos grandes técnicos que eu tive foi Dalteli Guimarães. Aquele cara, quando eu me mudei pro Flamengo, o Dalteli não fazia nada, era um preguiçoso, nunca foi para um treino de madrugada. E quando eu comecei aí, ele começou a aparecer de madrugada para me acompanhar o meu potencial. Mas em geral foram essas pessoas, mas principalmente a família e todo o histórico que a família, não é histórico, mas toda a história que eu construí junto com os meus pais e com meus irmãos, dentro e fora do Clube do Golfinho. Vou tentar, meio que para concluir, para resumir o que significou o Clube do Golfinho na minha vida. Eu acho que toda história de sucesso tem que ter um bom começo, né? E a minha história da natação, por mais que não tenha começado especificamente no Clube do Golfinho, ela só não começou porque não foi o lugar que eu comecei a nadar. Eu aprendi a nadar, bater uma perninha em outro lugar, mas o Clube do Golfinho foi onde eu aprendi a nadar, foi onde eu aprendi a competir, foi onde eu aprendi a respeitar. E foi tudo isso num pacote de simplicidade. Eu acho que quando você põe todos esses fatores juntos, eu acho que sempre fui eu sempre fui na minha carreira esportiva e na minha carreira profissional essa pessoa que sumariza o que foi inserido em mim no Clube do Golfinho. Uma pessoa que é amigo dos outros, uma pessoa que tenta de tudo para o sucesso, foca pelo sucesso, passa por todas as dificuldades pelo sucesso e não perde o pé no chão. Se eu não fui assim com alguém, talvez seja a minha maior decepção, porque essas foram sempre o foco da minha vida, fazer o melhor, surpreender, mostrar que você pode ir além das suas potencialidades e, ao mesmo tempo, ser grandioso com simplicidade e modéstia. Eu acho que essas foram sempre as virtudes que eu adquiri junto ao golfinho. E não só o golfinho, mas a natação por si só, essa vida anterior, que eu costumo dizer hoje muitas vezes, eu digo que a vida anterior que eu tive na natação, foi o que esculpiu o meu caráter, esculpiu a minha dedicação. Às vezes eu tô no escritório às 6 da manhã, o pessoal fala assim, que acho que você me mandou um e-mail hoje às 5h30 da manhã. É a mesma coisa, não tem como diferenciar a dedicação que a gente tinha como atleta do que a gente faz hoje na vida profissional. Acho que todos os steps profissionais que eu tive, eu tenho tido um grande sucesso, porque é a mesma espinha dorsal de pessoa. Eu espero que eu nunca perca essa semente que foi colocada lá atrás, naqueles anos, bons 6 ou 7 anos de Clube do Golfinho. Peguei o ônibus errado, fui parar no Pilarzinho, encontrei uma cambada de retardado que nadava no golfinho. Vocês não vão lembrar não, né? Bom, antes de terminar, vocês estão me vendo lá no fundo no espelho do banheiro, você está na minha casa aqui, eu só queria mostrar algumas das façanhas. Isso aqui é a touca de Barcelona 92. Eu nem lembro exatamente, isso aqui foi um comemorativo que lançou com uma touca com assinatura de várias pessoas, ali a minha, medalha do PAN, o certificado do PAN, medalha de mérito, medalha de participação da Olimpíada, mérito olímpico brasileiro, coisa mais linda. Aqui a participação também dos Jogos Olímpicos.
um prêmio do governador do Arizona. Aqui o meu nome no Hall da Fama. Isso aí, é mais só para mostrar um pouco da galeria.